Eu parei de fingir que estava lendo aqui para te fazer um questionamento. Provavelmente tu lê bastante livro, mas o quanto desse conhecimento tu realmente absorve? Talvez tu leia os livros e em alguns meses ou poucas semanas tu já te esqueceu quase que completamente dos ensinamentos que ele passou. 1, 2, 3, funk it! Eu sempre gostei de ler, sempre li muito, mas eu sentia exatamente que esse conhecimento ele não era internalizado. Então em 2019 eu resolvi mudar isso e testar um método diferente para garantir que eu estivesse absorvendo esse conhecimento e de fato que ele estivesse transformando a minha vida, e foi isso que aconteceu. Com a mesma quantidade de leitura, eu passei a ter um outro impacto em termos de conhecimento internalizado. E é sobre esse método que eu quero falar agora. Então, deixa eu explicar ele. Então, a primeira coisa que eu fiz para ajustar isso e de fato conseguir absorver conhecimento foi mudar a maneira que eu interpretei o que eu estava fazendo. Antes, eu interpretava isso como sendo uma leitura, o que na minha cabeça indica que eu basicamente estou sentado ali, lendo algumas palavras, sem necessariamente muito compromisso de entender, sem muito compromisso de internalização. E eu mudei essa intenção para a intenção de estudar. E quando, para mim pelo menos, eu penso em estudar, a minha intenção ali é realmente internalizar aquele conteúdo. E a maneira que eu estudo é bastante diferente da maneira que eu leio. Eu estudo todos os dias aqui na minha sala, depois que eu acordo, eu pego meu livro e meu computador, eu abro meu computador e 3 abas na internet. O Google, Evernote e um dicionário. O Google para procurar conceitos e ideias mais complexos que eu não entendi. O Evernote para anotar as ideias, o resumo, sucintar aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu acho que vale a pena, que é muito importante, e eu vou fazendo isso ao longo de todo o livro. E o dicionário para procurar significados de palavras que não são poucas, eu não entendi em seu inteiro significado de maneira completa. Então, o livro que a gente vai falar hoje se chama Tao Te Ching, foi escrito por Lao Tse. Lao Tse foi um filósofo chinês que viveu no século 6 a.C. e o livro que ele escreveu, em outras palavras, pode ser traduzido como O Caminho que Revela Deus. Então são reflexões que ele fez em forma de poesia, são 81 poemas que, na teoria, são a ideia dele para o caminho que a gente deve seguir para de fato se conectar com Deus. Então é um livro extremamente denso, é um livro que tu tem que ter a mente aberta, e como ele é condensado em poesias, em poemas, é muito importante que para realmente absorver tu esteja estudando aquelas frases, porque são poucas frases, e quando são poucas frases condensadas, cada frase tem um significado profundo, provavelmente. Então, principalmente quando se trata de um livro nesse estilo. Então, o que a gente vai passar no vídeo de hoje é basicamente as 7 lições mais importantes que eu tirei do livro, são a minha interpretação para a minha vida. O primeiro ensinamento é que o silêncio é essencial para tu encontrar então Deus. Porque na ideia de Tao Te Ching, na ideia então do caminho que revela Deus, tu precisa passar o teu ego. E o silêncio é uma excelente ferramenta para tu conseguir te acalmar, observar o que seria então pensamentos e emoções que estão sendo oriundos do teu ego, da tua autoimagem, daquilo que tu entende por ser tu. Mas na verdade seria uma identidade que tu criou em cima daquilo que tu viveu, não daquilo que tu pode ser. A ideia então é tu praticar silêncio para conseguir passar por isso e te conectar com a tua verdadeira essência, te conectar com Deus, te conectar com a divindade. Então a maneira que eu faço isso no meu dia a dia, quando eu refleti, isso fez muito sentido, porque são momentos de introspecção, são momentos em que eu estou quieto, que eu realmente consigo enxergar pensamentos que fazem mais sentido comigo, que se conectam comigo em um nível mais profundo. E como eu faço isso no meu dia a dia é através da meditação. São 10, 15, na média 20 minutos por dia que eu faço de meditação, em que é um momento em que eu fico em silêncio,
observo o meu ego, observo minha identidade e me conecto um pouquinho mais profundamente com a minha essência. O segundo ensinamento que eu tirei de Tao Te Ching, na realidade, é um condensado de alguns ensinamentos que eu juntei tudo para tornar um pouquinho mais simples a explicação, mas é a ideia básica de que estamos todos conectados no universo. A gente fazemos todos parte de uma consciência universal, seria isso mais ou menos a ideia de divindade de Tao Te Ching e de muitos outros filósofos a respeito de espiritualidade. Mas entendendo isso, faz muito sentido nós percebermos que na maior parte das vezes, quando a gente observa pensamentos que não estão ligados ao ego, à nossa identidade, à nossa individualidade, nós nos conectamos com um bem-estar coletivo, nós nos conectamos com um bem-estar que tem muita empatia perante o outro. Então, na verdade, quando a gente deixa de ser individualista, egocentrados, nós de fato tendemos, de maneira geral, observando o que acontece, a pensar mais no outro, e nós de fato nos realizamos muito assim. Um dos últimos vídeos que a gente fez foi em relação a doar coisas que teoricamente pertencem a ti para outras pessoas que precisam mais. E o começo do vídeo foi a gente conversando sobre a maneira mais poderosa de realização para o ser humano, que na nossa perspectiva é através da ajuda ao próximo. E isso faz muito sentido quando a gente pensa que se a gente está ajudando o próximo, estamos todos conectados, nós estamos ajudando a nós mesmos. O terceiro conceito talvez seja um dos mais difíceis que eu tive que entender ao longo do livro, que se chama Wu Wei, que é o conceito da ação pela não ação. Esse é um conceito que quando eu li de maneira literal, ele basicamente está dizendo para tu não agir, para tu não fazer. E essa é uma ideia que para mim não faz sentido nenhum, e eu não acreditava que fosse essa a intenção do livro, fosse essa a intenção da filosofia de Tao Te Ching, de Lao Tse. Porque a não ação em cima daquilo que tu quer mudar vai basicamente levar à não realização daquilo que tu quer mudar. Basicamente, quando a gente quer alcançar alguma coisa, a gente fica esperando que aquilo aconteça, provavelmente aquilo não vai acontecer. Então eu pesquisei, esse foi um dos tópicos que eu mais pesquisei, livros, reportagens, artigos, vídeos no YouTube a respeito do conceito e da interpretação de outras pessoas que pudessem me ajudar a entender um pouco melhor. E o conceito em si da não ação ele é muito interessante, porque na verdade não quer dizer que tu vai não agir no sentido de ficar parado necessariamente. O Wu Wei, a não ação, ele é também isso, a respeito daquelas coisas que a gente tem que simplesmente aceitar e que nós temos dificuldade, que a gente fica tentando mudar na nossa cabeça aquela situação que não tem saída, que não depende de nós e que na nossa cabeça provavelmente não vai ser resolvida. Então esse tipo de não ação sim está condizente com o Wei, é muito estresse que a gente joga em nós mesmos, na verdade, de maneira totalmente desnecessária. Então isso sim se joga fora, mas uma outra parte da não ação, que é o que eu pesquisei e que me apareceu e fez muito sentido para mim, é a ideia de tu agir, mas agir tão fluidamente que aquilo parece ser tão natural que dá a sensação de ser uma não ação. E quando eu vinculo com os meus momentos em que isso aconteceu, geralmente foram estados de flow, foram estados em que eu estava simplesmente seguindo a corrente, seguindo a minha vontade mesmo. Eu não estava tendo resistência em cima daquilo que eu estava fazendo, eu não estava tendo dificuldade de agir, de botar esforço, as coisas estavam simplesmente fluindo. E isso faz muito sentido quando eu vinculo no meu dia a dia com a ideia de fazer algo que me realize, algo que faz sentido para mim, algo que para mim está vinculado ao meu propósito. Por isso que o Vida de Titã para mim é sensacional, porque se eu estivesse fazendo de repente outra profissão, simplesmente por causa do dinheiro, eu teria muita resistência, ou seja, eu estaria agindo muito. E o Wei, a ideia da ação pela não ação, é totalmente contrária a isso. Ele prega a ideia de que nós devemos buscar algo que simplesmente flua através de nós, que esteja conectado com a gente em um nível que aquilo saia naturalmente, que quando a gente encontra isso, nós de fato vamos estar otimizando o nosso tempo aqui na Terra. Então, a maneira de fazer isso, para mim, de maneira prática aqui no mundo, né, de maneira prática na nossa sociedade, é encontrando um propósito e seguindo ele. O livro prega, ao longo de todos os poemas quase, a ideia de que nós devemos buscar o autoconhecimento concomitantemente à nossa jornada. Porque enquanto a gente não se conhece, enquanto a gente ainda não tem acesso a nós mesmos, a nossa consciência, a nossa essência, nós não vamos sequer conseguir praticar o Wu Wei.
nós não vamos sequer conseguir nos conectar com a divindade, nos conectar com a nossa verdadeira consciência, nós vamos estar sendo ego-centrados e ego-dirigidos, ou seja, a gente vai estar sendo simplesmente um produto dos nossos arredores. Então, através do autoconhecimento, a gente consegue acessar nós mesmos. E quando a gente acessa a nós mesmos, nós somos ainda mais assertivos em relação àquilo que a gente deve, àquilo que a gente gosta de fazer, para conseguirmos ser mais felizes ainda na nossa rotina, no nosso dia a dia. E o autoconhecimento, a maneira que eu busco isso, são dois pilares muito simples. Um é o silêncio, é a meditação, que já foi falado no primeiro conhecimento, e o segundo é a ação, é o agir. Esses dois pilares, para mim, compõem basicamente um caminho de felicidade e autoconhecimento que se retroalimenta. Porque quando eu estou agindo, eu estou gerando um monte de experiências, eu estou me conhecendo na prática, eu estou saindo da minha zona de conforto, eu estou me colocando em situações que eu nunca vivi antes. E no silêncio, na introspecção, eu faço sentido de tudo isso, eu acesso níveis mais profundos em cima dessas novas cortinas que foram levantadas pela minha saída da zona de conforto. O quinto ensinamento tem relação com a intenção. Ao longo do livro, o autor, o Lao Tse, deixa claro que uma atitude em si não necessariamente representa muita coisa, mas sim a intenção que tu tinha por trás daquilo. Isso é muito verdadeiro. Proativamente, conscientemente escolher a intenção com a qual tu vai agir, talvez seja a coisa mais importante que tenha em relação a resultado do que aquilo vai te trazer. Porque se tentar falar a mesma coisa, mas se tu tiver com intenções diferentes, provavelmente ela vai ser percebida de maneira diferente pelas outras pessoas. A gente tem tantas maneiras que a gente se comunica, não é só o que a gente fala, é como a gente fala, é como a gente está olhando, é como a gente está se expressando, é a nossa linguagem corporal, é o tom da nossa voz. São tantas nuances que existem que realmente a mensagem só vai ser passada de maneira direta e com grandes chances de ser entendida da maneira que tu quer se a tua intenção estiver nesse local, nessa direção. E o que eu faço no meu dia a dia para conseguir de fato aplicar isso e garantir que eu estou colocando a intenção certa é me lembrando. Por exemplo, em feedbacks que eu dou dentro do Vida de Titã para os outros membros, eu constantemente preciso me lembrar da intenção que eu tenho por trás do feedback. A intenção não é mostrar que a pessoa estava errada ou mostrar que existe outro caminho. A intenção sempre é maior que isso, é transformar dentro do trabalho o Vida de Titã em uma empresa grande, em que a gente vai impactar e ajudar muita gente. E perto dessa intenção, dessa grandiosidade, desse propósito, eu estar certo deixa de fazer sentido, parece muito pequeno. Então meu ego consegue ser jogado para o lado ali naquele momento e eu consigo dar um feedback honesto, sem machucar a pessoa, sem necessariamente agredir, de maneira com que ela de fato consiga absorver bem aquele feedback e aquela situação que a gente passou. Claro que é um processo em que a gente está constantemente aprendendo, lidar com outras pessoas e lidar com a gente mesmo é muito difícil, mas essa é a maneira que eu tento usar o poder da intenção para garantir que as minhas ações estejam sendo direcionadas para o lugar certo. O conhecimento número 6 diz respeito a uma ideia relacionada à ignorância. Uma das grandes lições que eu tirei com o livro é que enquanto a gente não admitir a nossa própria ignorância, nós não vamos poder ser preenchidos pela sabedoria. Ele fala isso de uma maneira um pouquinho diferente, que aquela pessoa que não se percebe em relação ao seu vácuo não pode ser preenchida pela plenitude. Mas eu tirei isso um pouquinho desse contexto de plenitude e de se sentir bem realizado e coloquei um pouquinho em relação à sabedoria, à sapiência, né? A capacidade de tu ter verdadeira noção, verdadeiro conhecimento, que é interno teu. E como é que eu faço isso? Principalmente em 2019, já chegou um momento em que eu literalmente escrevi no meu braço, eu não sei, porque é uma frase que eu busco cada vez mais dizer. Nós temos muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade de dizer eu não sei. Porque qualquer pergunta que fazem, quando tu quer responder, tu acha que tu tem uma resposta, mas tu achar, tu ter uma crença, tu ter uma ideia, em outras palavras, significa que tu não sabe. Tem aquelas coisas que tu sabe que funcionam assim, que estão internalizadas em ti, que tu já experienciou, que aquilo ali pra ti faz total sentido, então tu tem um bom nível de assertividade em cima daquilo. Mas a maior parte das coisas, a gente é muito mal informado a respeito. Mas quantas vezes a gente consegue dizer eu não sei para qualquer tipo de pergunta relacionada a isso? A maior parte das vezes a gente simplesmente continua respondendo e continua falando. A gente não consegue dizer eu não sei
em boa parte porque dizer eu não sei pode representar um nível de ignorância que a gente não quer representar. Mas para mim, dentro dos meus objetivos, eu quero aprender o máximo possível e enquanto eu não admitir minha própria ignorância, eu vou achar que eu sei. Se eu acho que eu sei, eu não vou me colocar numa posição de aprender. Eu vou me colocar numa posição de defender o meu ponto, falando de um ponto de vista egocêntrico, né, em relação ao meu ego. Eu sei que automaticamente nós não somos seres que são abertos, nós somos seres que se defendem a sua inteligência, defendem o seu ponto de vista. Então, se nós temos um ponto de vista, a gente vai defender. Agora, se nós não temos porque nós admitimos que não sabemos, fica muito mais fácil a gente absorver. O número 7 talvez seja um dos mais difíceis de verdadeiramente serem aplicados ao longo do dia a dia. Ao longo do dia. É a ideia de devir, que a vida é uma constante mudança. Nós estamos como se fosse um rio que estivesse e nós fôssemos um barquinho que estivesse indo para cima e para baixo. Não tem como tu parar. A vida não para, é uma constante mutação. E isso, quando nós verdadeiramente entendemos isso, nós entendemos que a nossa tendência é se segurar ao passado a cada microsegundo que passa. Eu tenho muita dificuldade de aceitar, assim como a maior parte das pessoas, que o que era não necessariamente vai ser mais. E que eu não preciso que aquilo seja, na maior parte das vezes. Então, quando eu tento me apegar a alguma coisa, eu estou tentando me apegar ao que com certeza vai mudar dali pra frente. E quando eu tento me apegar, eu crio essa expectativa de que vai ser igual, não é, vai mudar, portanto vai vir uma frustração, eu vou ter essa dificuldade de lidar, estou gastando energia de maneira desnecessária, enquanto eu não simplesmente, completamente aceitar a inevitabilidade da mudança em relação à vida. Então, como é que eu faço isso no meu dia a dia? Como é que eu busquei, ao longo desse conhecimento, fazer mais isso no meu dia a dia? É através da gratidão. Quando eu pratico gratidão, eu sou grato por aquilo que é, não por aquilo que poderia ser ou que foi. Eu sou grato por aquilo que acontece, eu sou grato por aquilo que eu tenho no momento, por aquilo que se apresenta na minha vida no presente. E eu aprendo a sempre ser grato àquilo que eu tenho, àquilo que está acontecendo. Então, quando tu é grato, tu não consegue te sentir mal perante aquilo que não aconteceu. Tu está inundado por um sentimento que é puro de gratidão em relação ao presente. É assim que eu aplico no meu dia a dia a ideia de aceitação em relação à inevitabilidade da constante mudança da vida. Ah, e um adendo em relação a isso, eu pratico gratidão diariamente na parte final da minha meditação. Geralmente nos últimos 2 minutos eu coloco um sino para tocar. Quando o sino toca, eu pratico meditação até a prática acabar, até o tempo terminar. Indo agora para a 8ª dica, a ideia de que a verdade, apesar de parecer frágil, é a mais forte, é a coisa mais forte de todas. Assim como a água, ele dá esse exemplo no livro, parece muito frágil porque se molda a tudo o que acontece, só que se ela bate por tempo suficiente numa pedra, ela quebra a pedra. A verdade, apesar de parecer frágil, porque a gente tem medo de expressar ela, parece que ela vai, se a gente jogar, ela vai nos quebrar. Quando a gente joga, ela nos fortalece. E a ignorância ou a mentira, apesar dela parecer forte, que nos mantém, né, a gente bota máscaras que nos representam em relação à sociedade de maneira forte, de maneira poderosa, apesar disso parecer, atrás dessa rocha existe toda uma fragilidade que está sendo segurada por essa camada superficial, e assim que essa camada cair, vai ser exposta essa pessoa frágil, essa pessoa que não tem força, essa pessoa que não tem solidez naquilo que fala. Ao contrário, uma pessoa que é verdadeira, apesar dela parecer frágil porque ela é transparente, é como se tu não conseguisse derrubar ela, é como se tu não conseguisse jogar ela fora de rumo. Ela simplesmente permanece ali, ela se molda ao que está acontecendo dentro daquela própria situação, se mantendo centrada em si mesma porque ela está sendo verdadeira. E a maneira que a gente deve fazer isso no dia a dia, de maneira constante, consciente e consistente, é se fragilizando. A gente não pode ter medo da opinião dos outros e deixar isso guiar as nossas ações. A gente vai ter medo da opinião dos outros, a gente vai ter inseguranças, nós somos seres humanos, afinal de contas. Só que a partir do momento que a gente deixa isso guiar as nossas ações, a gente está colocando essa máscara, a gente está colocando essa pedra, só que atrás dela está toda a nossa insegurança, está todo o nosso medo. E quando a gente se fragiliza, quando a gente se expõe, quando a gente se coloca para fora, pode ser que doa, pode ser que machuque no primeiro momento, mas o sentimento de liberdade que vem depois disso, ele é muito forte, porque tu sabe que independente de onde tu estiver, não importa, tu já te aceitou. E a partir do momento que tu te aceitou, tu não precisa mais buscar a opinião dos outros para te validar.
E isso é muito poderoso em termos de confiança, em termos de te centrar em relação às tuas virtudes e agir de maneira coerente com aquilo que tu acredita. Então, antes de encerrar o vídeo, eu quero passar uma última mensagem. Eu vou fazer isso numa praça em que a gente vai tirar a foto para thumbnail, eu e o Marley. Então, eu te convido a ficar esses últimos minutos para te passar um grande insight, o insight mais importante, na verdade, desse vídeo. Então, a gente se vê por lá. A gente espera que, além de tu ter absorvido o conhecimento do Tao Te Ching, do Lao Tse, tu tenha compreendido com esse vídeo que a grande mensagem dele foi compartilhar que os nossos hábitos, aquilo que a gente faz no dia a dia, tem um propósito, a gente faz por um motivo. A leitura está vinculada a conhecimento, a gente aprofundar o nosso conhecimento para melhorar a nossa qualidade de vida. Mas, infelizmente, a intenção que a gente está colocando por trás da leitura hoje está bastante diferente. A gente lê para poder compartilhar nas redes sociais que a gente leu 12 livros no ano, 15 livros, que a gente tira foto no Instagram, ali no Story, compartilha no Stories, como se aquilo fosse um ponto de validação para mostrar para os outros. E essa intenção está equivocada, porque se a ideia é melhorar a qualidade de vida, esse conhecimento ele tem que ser absorvido e internalizado em ti. Então a gente recomenda que tu procure mudar a intenção caso isso estivesse acontecendo contigo, para tu de fato usar o conhecimento, aprofundar o teu conhecimento para sim melhorar a tua qualidade de vida. E se tu quer mais conhecimento na tua semana, a gente tem um projeto muito incrível que está acontecendo, chama 5 Jabs de Sexta. São 5 sacadas que a gente compartilha toda sexta-feira via WhatsApp, em formato de texto, não demora mais de 5 minutos para tu ler, que a gente compartilha as nossas grandes descobertas, nossos grandes ensinamentos que a gente teve ao longo da semana, os nossos erros também, com vocês. Então, se tu te interessa, manda uma mensagem pro número que vai aparecer aqui na tela em algum lugar, ou clica no link que vai estar na descrição. Não te esquece de clicar no gostei, caso tenha curtido esse vídeo, te inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse. Valeu, falou e fui!